Com esse vídeo eu concluo aqui a questão da gente entender como que o programa funciona. Então nós veremos aqui, né, a última função, que é a parte do buttons. Daquelas três apresentações nós vimos o count, nós vimos o scroll, agora falta o botão. O botão é o que vocês estão vendo, então ele fica no último, ele fica essa mensagem de press buttons, né, para você pressionar. Se você pressiona qualquer botão, ele reconhece que você pressionou e aí ele indica esse reconhecimento acendendo o LED correspondente, ok? Então é assim que funciona. Então falta nós vermos então o entendimento dessa última função. Só que essa função, a buttons, ela é composta por três funções, né? Então tem o buttons, que buttons basicamente é ele escrevendo essa mensagem de press buttons. Tá? E também ele chama, né, dentro dela ele vai querer fazer leitura dos botões, então ele chama o FRead buttons, tá? Para ele identificar qual botão foi apertado, e depois que se algum botão foi apertado, antes de sair lá da primeira função, que é o buttons, ele vai setar ou resetar o LED, né? Aquele que foi pressionado ele vai jogar nível 1 e aquele que tiver não foi pressionado, ele vai escrever 0, escrevendo 0, continuando escrevendo, que é essa última aqui, que é o set LED, ok? Então vamos dar uma olhada. Bom, eu estou tentando explicar aqui um pouco de detalhe, mas para ir mais no detalhe ainda, seria vídeos longos demais, né? Então, facilmente você pode fazer uma depuração para entender como eu fiz, de você colocar o serial print, né, aqui dentro do programa do Arduino, como se faz depuração no Arduino, e você colocar serial print LN, né, que é new line, para você entender a jogada das variáveis, né, então ter um entendimento melhor. Então isso é o que se faz, uma depuração para ver o detalhe mesmo, que é onde eu cheguei, mas eu explico aqui em linhas gerais para a pessoa entender o contexto, pegar a jogada, e aí se quiser ver como que fez essa jogada, tem que depurar, né? Conforme estou explicando. Então aqui é o seguinte, quando a gente chama, então eu fui lá na função loop, a principal, né? Então eu tirei mas eu estou chamando buttons a cada 500 milissegundos, a cada meio segundo, então só estamos vendo agora a chamada de buttons, né? Então vamos lá em buttons. Como eu disse, buttons é composta de 3 de buttons, de read buttons e daquele set LED, ok? Então é o seguinte, ele entra em buttons, ele faz uma matriz, é feita uma matriz aqui, é feito aqui um array, né? E ele tem 32 posições, então ele tem os 8 primeiros caracteres, que é a mensagem press, né? Tá escrito press, depois os próximos 8 ele coloca espaços, né? Fica sem mensagem nenhuma, 0, né? Fica apagado. Ok? Para ele ter pode ver quando ele apagou lá, ele está escrevendo os zeros lá, aí escreve buttons, depois escreve 0 de novo, então a mensagem é press, a mensagem depois ele imprime uma mensagem vazio para ficar mais legível ali, depois ele escreve buttons aqui, então são os caracteres aqui, né, nesse array, depois escreve 0 de novo lá, ok? Então é assim que ele trabalha. Só que aqui ele faz uma jogada, se vocês verem, quando ele tem uma variável, então block, que ele zera, ela é estática, então toda vez que ela vai sair dessa rotina, ele incrementa, tá aqui, ó, incrementando, ok? Ele incrementa, depois volta o número incrementado, que no caso, na primeira passagem é 0, depois volta como 1, depois 2, você vai indo. Então o que ele faz a jogada aqui, ó? A posição inicial do texto que ele vai aplicar, ele faz uma jogada aqui que vocês podem ver no detalhe depois. Ele pega o bloco, que nem o bloco é 0 nesse momento, dividido por 4, né? Isso aqui é uma divisão, 0 por 4 vai dar 0, tá? Então, deslocar três casas aqui à esquerda de 0 é a mesma coisa, né? Mantém o 0. Quando o bloco sair e voltar a 1, mesma coisa, 1 dividido por, né, a parte inteira não existe, é 0 ainda. Então, se vocês verem, ele faz uma jogada aqui que de 4 em 4. Então, de 0, 1, 2 e 3 é 0 o resultado aqui do start, né? Então, eu vou mostrar para vocês que quando vai partir aqui, sempre ele vai partir, ele passa 4 vezes a cada 8 dígitos. Então, na primeira passagem, no fundo, ele está sobrescrevendo 4 vezes essa, depois ele vai mudar, né? Quando o bloco for 4,
né? Ok? Que é a quinta passagem, né? Porque é de 0. Então 4. Então 4 dividido por 4 dá 1, deslocando 3 dá 8. Então ele aponta para o início dessa parte aqui dos zeros, né? Do próximo bloco de 8 dígitos aqui. Aí ele imprime 4 vezes aqui, vocês vão ver aqui. Então essa é a jogada, tá? Estou adiantando aqui. Então como ele vai, então ele tem o array e tal, ele faz esse início dessas variáveis, é a primeira passagem. Aqui ele tem um loop, né? Um loop for para 7 segmentos, para 8 dígitos, então de 0 a 7. Então ele sempre vai aqui está escrevendo dígito por dígito, começando do dígito 1, 2, então ele vai fazendo. Então primeiro o index 0, dígito 0. Aqui pode ver, ele seta o comando 44. 44 é aquele comando que ele tem que passar o endereço fixo, não é incremento, o endereço lá do LED na memória não vai incrementar sozinho no display, ok? Ele tem que passar o endereço, é fixo, né? Pode ver aqui no nossa, quando a gente faz aqui, esse é com endereçamento fixo 44, ok? Então aqui está passando. Então é o seguinte, aí ele coloca o strobe em low, né? Que ele vai fazer o comando. Aí o que ele está fazendo? Olha, ele passa o primeiro endereço, ele passa o endereço lá, o C0. O C0 é o que aponta lá para a primeira posição de memória do display, para essa posição, né? Então, aquilo que nós já vimos até. Beleza, só que aqui ele faz o seguinte, ele faz, ó, para vocês verem, ele faz o C0, aqui eu tenho uma conta, C0 mais o index deslocado de 1, né, à esquerda. Então é multiplicando por 2 sempre aqui, deslocando 1 à esquerda. Então é o seguinte, no primeiro o index é 0, então fica nessa posição. Quando o index for 1, então é essa posição, a base, né, que é o C0, mais o 1 desloca 1 é 2, mais 2. Por quê? Para ele pular esse endereço aqui que faz o segmento 9 e 10. Eu não estou usando aqui. Eu só estou escrevendo a mensagem só nesses. Então ele vai pulando. Então ele começa no 0, depois ele vai para o 2. Então ele pula essas posições do segmento aqui, do byte do segmento 9 e 10, que eu não preciso nesse caso, ok? Então essa é a jogada que ele faz. Então ele passou aqui que ele vai trabalhar com endereço fixo, ele passou a base e vai pular de 2 em 2 só para escrever só do lado dos dígitos de 1 a 8 lá, ok? E aqui é aquele start position que nós vimos. Então ele está apontando nas 4 primeiras passagens, né? Ele vai estar apontando aqui para o início, né? Para o início, primeira vez aqui quando o index é 0, ele vai apontar para a posição sempre as 4 primeiras passagens para esse conjunto de 8 caracteres aqui. Aí ele só vai escrevendo, ele só vai incrementando aqui para o dígito, para escrever no press, só para mudando, vai escrevendo as 8 aqui, ok? Primeiro. Aí ele sai, ok? Aí ele vai incrementar o bloco, que eu falei para vocês, aí ele chama agora. Então essa primeira parte só foi para escrever a mensagem press buttons, né? E ela faz 4 vezes press, depois ela imprime 4 vezes o nada, né, o 0, depois 4 vezes o bottom, depois 4 vezes, e vai ficar se repetindo. Só que cada vez que ela passa, ela vai chamar a rotina para ler os botões. Então vamos lá. Então ele chamou aqui essa rotina read buttons, ela vai devolver qual botão que foi pressionado lá na posição certinha. Então ele vai chamar read buttons. O read buttons está aqui, ó. Então o read buttons ele seta buttons com 0, porque o retorno da função vai ser buttons, né? Então ele zera para depois eu ter o retorno igual se for pressionado alguma tecla. O que ele faz aqui? Ele coloca o strobe em low, ok? E ele vai escrever aqui a função 42, que ele vai fazer uma função, eu quero ler, ó, a função 42, tá aqui, ele vai ler as teclas, é uma função diferente, ele não vai escrever, ele vai ler, ok? Então está informando que ele quer ler se umas teclas for pressionadas. Aí eu tenho que mudar, né, com o meu pino lá, data, até então ele era saída, agora ele tem que virar entrada, então aqui ele já reconfigura para entrada, né, ok? Então o pin data vira uma entrada aqui, ok? Então é o seguinte, agora ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer as leituras lá da tecla pressionada é feito byte por byte, né? Então ele tem 4 bytes que ele vai ler. Aqui está a composição, então aqui, ó, ele tem aí dentro de cada byte ele tem os 8 bits. Então, no nosso projeto a gente está usando só o K3, né? Olha lá, só o K3. O K1 e o K2, né? Nesse shield eu não tenho mais teclas, só tenho só 8 teclas. Poderia ter até 24, né? Como eu disse. Então é só o K3 que interessa. Então assim, os outros não vai aparecer nada porque eu não estou usando, né? Não está ligado no projeto. Mas o K3, olha, quando eu ler o primeiro bytes,
se eu pressionar a tecla, vai aparecer o número 1 aqui. Então, quando ele aparece o 1 no primeiro byte, significa que eu pressionei essa primeira tecla, ok? Pressionei essa S1. Se aparecer o 1 no segundo byte, é que eu pressionei a 2, é isso. Se aparecer o 1 no terceiro byte, então é assim que ele identifica, né? Se qual byte que apareceu o 1, né, pode ser mais do que 1, ele sabe que você apertou as teclas de S1 até S4, ok? Aqui no K3, então muda para o bit 4. Então se eu colocar 1 aqui, ó, no caso, olha, só para vocês verem, eu coloquei 1 aqui, ele equivale, aqui ó, mudou, ele equivale ao valor 10 em hexadecimal, que é o número 16, né? Então se aparecer o número 16 no primeiro byte, significa que ele apertou essa tecla, que é o S5, né? Depois se apareceu aqui o 16 no segundo byte, significa que ele apertou o S6, assim ele mostra, é assim que ele faz a varredura aqui de qual tecla foi pressionada. Então é o que ele está fazendo aqui, olha. Então ele vai ler aqui os 4 bytes de 0 a 3. Então ele vai ler, ok? E aqui ele já vai fazendo um deslocamento à esquerda conforme o dígito que eu estou lendo, apenas já para ficar dentro da variável press, já qual é a tecla que eu pressionei certinho, até a posição dela deslocada certinho, ok? Qual é o dígito que ela representa, se ela está alinhada com o dígito. Ok? E aí ele faz uma OR, né, com bottom. O bottom é 0, então ele passa o que foi pressionado. Ok? Ele faz isso, certo? Então aí ele coloca de novo o data lá para output, né, para voltar ao normal, e coloca o strobe em high e retorna aqui o bottom, quer dizer, retorna a posição que eu pressionei lá. Ao retornar a posição que eu pressionei, o que acontece? Aí ele saiu aqui, eu estou com bottoms exatamente contendo o dado se alguma tecla for pressionada, né? Ok? Vai ter o 1 exatamente na posição do dígito que eu pressionei. Aí ele entra aqui num loop para os 8 dígitos, ok? Aonde ele vai setar com uma máscara só. O que ele vai fazer? Ele vai chamar a função setLed, que é a última, tá? Ele vai setar ou resetar a posição, né? Porque ele varre todas as posições, os 8 dígitos aqui. Então, assim, ó, ele vai pegar agora, aqui ele vai chamar aqui o setLed, é aqui que está o setLed, olha. Ele vai fazer uma a máscara, né? A máscara está aqui, na primeira passagem a máscara é essa. Quer dizer, ele faz uma máscara com a posição atual, o dígito 0, tá, é 1. Se for 1, beleza, ele passa 1 como argumento. Se não for 1, ele passa 0 do argumento. E aí ele joga o index como uma posição. Então ele está entrando aqui, certo? Com o valor, se é para setar o LED ou resetar se é 0, ok? E a posição que ele vai fazer isso. Então aqui ele entra no comando 44, também de posicionamento fixo, né? Ok? Aí ele coloca o strobe em low para poder estar escrevendo. Aqui, olha, ele já vai setar a posição C1, porque aqui eu só quero, ao contrário daquela primeira parte, C1 é aqui, olha, o C1 na parte do endereçamento é o endereço 1, ok? Então, por quê? Porque eu quero setar o LED lá em cima, eu tenho que mexer só com essas posições aqui, ó, 1, 3, 5 só. Não igual a primeira, não vou mexer com os displays, vou mexer com o LED em cima, então é o segmento 9, né? Então por isso que agora eu só vou, e aí mesma coisa, ele vai pular de 2 em 2, o 1, né? Aí o 3, aí então ele vai incrementando ele vai só mexendo nessas posições, só para escrever no segmento 9, que é correspondente aos LEDs aqui, ok? Então aí o que acontece? O setLed ele vai ler, ele vai posicionar, ele vai pegar o valor que está lá na posição, ok? E aí ele vai passar o dado que se ele vai escrever 0 ou se ele vai escrever 1 conforme veio do botão pressionado. E depois para sair, então se é para acender nessa posição ele acende, se é para manter 0 ele escreve 0, fica apagado o display naquele dígito. Depois ele coloca o strobe em high e assim conclui, né? Assim conclui, aí ele vai ficar sempre rodando aqui, fazendo a varredura dos botões, escrevendo a mensagem. Então é assim que funciona esse programa, no geral, que nós vimos. É um nível de detalhe um pouco maior, mas se quiser mais um detalhe ainda, é só fazer uma depuração usando o serial, a porta serial, para poder, como a gente normalmente faz com o Arduino, para poder entender melhor as partes do programa. Então agradeço a atenção, ficou um pouco extenso, ficou vários vídeos, mas eu acho que
ajuda aí quem tiver interesse, um primeiro passo já ajuda bastante, ok? Agradeço a atenção, muito obrigado.